Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, só pedir para deixar like, se inscrever no canal, ativar todas as notificações, se puder comentar também a gente agradece. Bora falar sobre Arboleda, péssima notícia para o zagueiro equatoriano, ótima notícia para o torcedor são paulino. O Arboleda não está entre os convocados da seleção equatoriana para a disputa da Copa América e, de acordo com os jornais locais, isso se deve como uma punição ao Arboleda e ao Gonzalo Plata, atacante que atua no Al Sadd do Catar. Os dois foram preteridos da relação final por conta de um episódio em amistoso disputado nesse ano lá em Nova York, nos Estados Unidos. Vocês vão lembrar, na oportunidade vazou um vídeo do Arboleda com dinheiro na mão, acompanhado de uma stripper que fazia uma performance na frente dele. O problema maior é que isso aconteceu em meio à concentração e com a presença de um atleta da seleção equatoriana de só 16 anos de idade. Gonzalo Plata, o Arboleda e esse menino estavam numa casa de entretenimento adulto, imprópria para atletas para pessoas de menores de 18 anos de idade. A repercussão foi muito ruim no Equador e a seleção equatoriana decidiu por punir o Arboleda e o Gonzalo Plata, ou seja, eles não disputam a Copa América. Por que a notícia é boa para o São Paulo? O tricolor não está preocupado com a valorização do Arboleda. Recentemente renovou o contrato dele e está preocupado apenas com a possibilidade dele atuar pelo São Paulo. E dessa maneira, sem ser convocado, o Arboleda não desfalcará o tricolor. Se o Equador fosse até a final da competição, São Paulo poderia ficar até 9 partidas sem seu defensor. Bora de notícia exclusiva, o São Paulo pode fechar com Alex Sandro após negociações frustradas na Europa. Alex Sandro não permanecerá na Juventus. Sem futuro definido, o jogador e os seus representantes já receberam propostas do futebol árabe, da Europa e do São Paulo. Apesar da vontade do atleta de permanecer na Europa, a família do lateral esquerdo pressiona para fechar acordo com o tricolor paulista. As negociações com clubes do exterior foram frustradas e há chances de uma possível volta ao futebol brasileiro. Em vídeo publicado no meu canal no YouTube, o lateral esquerdo teria adiado seu retorno ao Brasil para passar férias porque planejava analisar outras propostas de clubes europeus interessados antes de negociar com São Paulo. Esses acordos já aconteceram e não animaram Alex Sandro. Ele está desembarcando nas próximas horas para o Brasil para tirar férias e disse ao São Paulo que topa uma reunião presencial para tentar avançar com o tricolor. Segundo o especialista em mercado, a pressão do pai e irmão do lateral direito para fechar com o clube paulista, pois é o time do coração da família. O jornalista esportivo cravou que, apesar de nunca haver confirmado ser São Paulino também, há chances de Alex Sandro também ter identificação com o São Paulo. Por último, eu apontei que a negativa nas negociações com o futebol europeu e a pedida de uma reunião presencial com o São Paulo trouxeram grande otimismo ao tricolor paulista. O clube procura, desde o início de 2024, um atleta experiente para a lateral esquerda e já realizou várias investidas para tentar convencer Alex Sandro a assinar o contrato, incluindo ligações frequentes de Lucas Moura e Rafinha, jogadores próximos ao lateral. Que papo é esse, pessoal, que Zubel Dias vai deixar o São Paulo? Separei um trechinho do vídeo do canal UOL, vou deixar os créditos aqui na descrição, vamos ver o vídeo. Agora, saiu um boato, né? Se ventilou, eu gosto muito dessa expressão, André, né? Ainda mais no friozinho que fazia ontem no Morumbi. Se ventilou que o Zubel Dias poderia ir para alguma seleção. Confere? Então, começou esse papo muito nas redes sociais, alguns blogueiros começaram a pegar esse ar ali e tal, e repercutir isso. E quando começa um zum, o nosso papel como jornalista é checar. Em nenhum momento, dentro da direção do São Paulo, se escutou que o Zubel Dias teria uma proposta ou da Argentina pós-Copa América ou de outra seleção para um projeto Copa. O Zubel Dias não partiu do Zubel Dias qualquer tipo de comunicação com a direção do São Paulo. A direção do São Paulo, quando eu perguntei, falou assim, nossa, eu nunca ouvi esse papo aqui dentro. Pera lá. Até uma outra fonte minha falou assim, vou perguntar para outras pessoas aqui, porque vai que isso aí começou ali, começou aqui, não estou sabendo. E aí depois, à tarde, essa mesma fonte me respondeu falando assim, o que tem é papo de Twitter e que começou com não sei quem, que foi para não sei quem, isso aí não tem nada aqui dentro. E aí eu falei, bom, deixa eu fazer aqui uma outra pergunta, então, fazer o exercício do pensamento. Se vier, estamos tranquilo, do jeito que ele trabalha aqui, do jeito entregue ao São Paulo,
tá tranquilo. Então, assim, primeiro que não tem nada. Segundo, se tivesse, ou se começar a ventilar alguma coisa nesse sentido, a entrega do Zubeldia, o jeito que ele está trabalhando no dia a dia, da maneira que ele está se expressando, e olha que esse meu papo com essas fontes, antes do jogo, tá? Então, assim, foi antes dele ter falado, ter dado essas juras de amor ao São Paulo e da maneira que ele está se sentindo no São Paulo. Isso só confirma o que minha fonte falou à tarde. Então, assim, gente, ali, ó, na raiz, não tem nada. Eu errei aqui, tá? O Ian Noah falou que foi pênalti. Eu que li errado. Perdão, Ian, ainda tô no meio do café. Não terminei o cafezinho ainda. O Caleri falando que não foi pênalti. Guilherme Lima, fosse na Argentina, o lance do Nestor não seria nada. E o lance do Luciano seria marcado pênalti contra. Nossa, o do Nestor foi muito indiscutível. O do Nestor é indiscutível. Ele pega o De Pietri, dá o carrinho, a bola passa, olha a direção da bola, a bola passa, ninguém encosta na bola. O De Pietri pega primeiro a perna direita do Nestor e depois a esquerda. É o rapa clássico. O PVC, e o lance do Nestor, acho que vale a gente citar aqui, né? Porque você pega o Nestor, o quanto ele está sendo valorizado e o quanto ele está confiante depois da volta da lesão, do gol que ele fez e já do gol da final da Copa do Brasil, né, PVC? Porque ele pega a bola e ele dá o combate ali, o jogador erra, é verdade, o chute. Aí o Nestor meio que recupera a bola e ele já se posiciona para receber no lado do campo, e aí ele recebe o passe, carrega e lá na frente ele sofre o pênalti, ou seja, ele defende como volante e ataca como meia. A fase do Nestor é muito boa. Foi o que o Zubeldia falou na coletiva. A parte mais emocionante, mais forte da coletiva do Zubeldia foi falando sobre a história do São Paulo, como ele jogava bola com 4 anos de idade e que os irmãos mandavam ele buscar água porque ele era menorzinho. Depois, com 11 anos de idade, ele viu o São Paulo ganhar e ele fala, é engraçado, eu odeio essa expressão, se não me engano, mas assim, ele falou, se não me engano, depois ele falou, eu conheço muito a história do futebol, porque ele falou, se não me engano, o São Paulo enfrentou o time argentino do Bielsa, e ele sabe a informação, ele está dando a informação certa. Ele era o News Old Boys do Marcelo Bielsa em 92, o São Paulo perdeu 1-0 gol do Berizzo em Rosário e ganhou 1-0 gol do Raí de pênalti aqui, depois ganhou nos pênaltis. Vamos ver se eu lembro. Scopone, Liope, Gamboa e Pochettino. Maurício Pochettino. Era Saldanha, Gamboa, Pochettino e Berizzo. O Liope era volante, vai fazer terceiro zagueiro. Liope, Gerardo Martino e Zamora. Mendonça era o ponta esquerda, Lunari o ponta direita, faltou o centroavante só. Lunari e Mendonça, faltou um. Já eu te digo qual que é o um que faltou. Vamos ver se alguém lembra aqui no chat. Eu vou pegar a ficha já. Mas assim, tô falando tudo isso porque ele falou do Bielsa e foi realmente emocionante ele falando do Bielsa. Mas sobre o que o Hernando está falando do Rodrigo Nestor, ele disse, taticamente, nós jogamos um 4-2-3-1, que também é um 4-3-3. Em que lógica? Ele fala em que lógica? Porque o Nestor faz o fechamento como terceiro homem, para o Alisson subir um pouco mais que o Bobadilha, ele diz o Damian, e faz um triângulo de meio campo, e Lucas, Luciano e Juan são os 3 atacantes. Então, é um 4-2-3-1 que se transforma num 4-3-3. Porque o Rodrigo Nestor me dá a capacidade de atacante e, ao mesmo tempo, o comprometimento de terceiro homem de meio. Então, foi bem na linha do que o Hernan acabou de dizer. E é o Mendonça, o centroavante. Mendonça era o 22, ele era um ponto esquerda. Assim... Scopone, Liope, Gamboa, Pochettino e Saldanha. Berti, Berizzo, Martino e Zamora. Lunari o Berti, e Mendonça. Eu não falei o Berti. A gente escalava na época Scopone, Saldanha, Gamboa, Pochettino e Berizzo, Liope, Berti e Martino, que é o Tata Martino, Zamora, Mendonça e Lunari. Zamora e Mendonça. Era assim que a gente escalava, mas taticamente era um sistema de 3,
O Llop, que era o 5, jogava de terceiro zagueiro. Então era Gamboa, Pochettino, Maurício Pochettino, recém-demitido do Chelsea, Gamboa, que era o zagueiro que jogava de tiara, e Llop de terceiro zagueiro, ou Berizzo de terceiro zagueiro. E aí o Llop fazia a frente da zaga, o Saldanha na direita, o Mendonça na esquerda como ala. E era isso. Olha como o Bielsa formou técnico. Né? Muitos técnicos, são 3 tops aí, vai. O Gamboa, não, perdão, o Pochettino, o Berizzo e o Tata Martino. E ainda o Zubeldia que ficava assistindo. Incrível, e o Gamboa é aquele da tiarinha. O Gamboa é aquele da tiarinha que chuta o último pênalti, o Zé te defende e o resto é história. Muito bom. Hernan, muita gente perguntando aqui do Alexandro, como o Jefferson e o Denilson Araújo. O Alexandro é uma situação que o São Paulo segue à espera. Ele fez o último jogo dele pela Juventus, marcando gol, inclusive. Ainda não definiu o futuro. Além do São Paulo, existem outros interessados e interessados também no futebol europeu. Então o São Paulo está em compasso de espera. Se o São Paulo sentir que ele vai voltar ao Brasil e que quer assim, um projeto esportivo com Libertadores, ainda mais passando agora para a fase de oitavas, chegando forte, aí o São Paulo vai para cima dele. Então, por enquanto, está nesse compasso de espera, mas é algo que a direção do São Paulo espera resolver e, aliás, já existe uma pressão nos bastidores nesse sentido. Ontem se ouviu lá no vestiário do Morumbis, ali nos corredores do Morumbis. São Paulo classificou bem, classificou na Copa do Brasil, vai retomar o Brasileirão, é hora da direção mexer nos reforços. Já teve uma pressãozinha da conselheirada ontem lá. Ontem à noite, hein? Muito bom. Hoje é um dia bom para você mandar pergunta. Em feriadão, a gente tem mais tempo para responder. Então, aproveite também. Não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o nosso humilde programa. Agora, para ver se tem uma matéria interessante. Quantos dias tem um dia no feriado? Quantas horas tem um dia no feriado? 25? Tem mais. Não, mas tudo parece, né, que tem mais calma. Eu curto trabalhar em feriado, assim. Parece que estão mais relaxados, não sei. O Brasil vai se apresentar hoje, né? Daí estreia na Copa América só no dia 24 do próximo mês. Tem os amistosos contra México. Oi. Deixa eu só fechar, amarrar o assunto São Paulo com aquela história do vestiário ontem. Porque, assim, o Zubeldia e a alegria, aquela coisa toda, a empolgação da torcida, o trabalho está sendo muito bem feito, mas ontem eu ouvi de alguém da alta cúpula, feliz, claro, com o resultado, mas a seguinte frase: olha, vencer o Talheres no Morumbis com 56 mil pessoas e o time que o São Paulo tem, que está se formando e campeão da Copa do Brasil, era obrigação, tá? Eu ouvi essa frase. Era obrigação vencer o Talheres ontem e chegar ao primeiro lugar. Então, calma, vamos com calma, pezinho no chão, o trabalho está sendo muito bem feito, muito bem executado. O Zubeldia está dando ótimas entrevistas, inclusive isso foi depois da entrevista do Zubeldia, que eu mandei uma mensagem falando, que boa a entrevista do Zubeldia, né? E aí veio esse papo, calma, pezinho no chão aqui, vamos ter cautela. Na cabeça de uma ala da direção, era obrigação vencer o Talheres. Então, assim, segue o plano do calma, vamos ver como é que funciona esse São Paulo daqui para frente. O PVC era obrigação vencer um time que não perdia 17 jogos? Não, eu achava que era um jogo difícil, mas é inevitável dizer que o São Paulo, na Libertadores, no Morumbis, com 56 pagantes, tem a faca e o queijo na mão. Inevitável. Aliás, recorde de público na temporada, hein? Mais do que os 55 mil contra o Palmeiras pelo Brasileiro no final de abril. Aí, voltando um pouquinho para a seleção, não vou falar de seleção, calma, porque a Copa América só começa no dia 24. Mas é que o PVC trouxe uma curiosidade, hoje, ele vai explicar para a gente agora, como essa rivalidade Palmeiras e São Paulo levou o Júlio Casares a chefiar essa delegação. Teve um trabalho político nessa relação para o Júlio Casares ser o chefe da delegação. Teve um trabalho político forte que o Júlio fez com a CBF. E aí tem uma crise, uma situação de harmonia e ciúme ao mesmo tempo. Quando a Leila Pereira foi para Londres e chefiou a delegação e chamou muito a atenção por depoimentos fortes, contundentes e precisos, muito bem colocados sobre o caso Daniel Alves,
isso criou ali uma certa crise de visibilidade, ou seja, tinha acabado de sair daquela circunstância do Morumbis, da crise da não entrevista coletiva, das discussões de São Paulo e Palmeiras muito acaloradas. Então houve um trabalho político para o Júlio, se a Leila Pereira tem este espaço, se o Palmeiras tem este espaço na CBF, o São Paulo também precisa deste espaço na CBF. E o Júlio acabou se colocando como o cara que representa o São Paulo nesta delegação da Copa América, ele o chefe de delegação. Imediatamente há uma impressão, e aqui é uma impressão, de que a Leila falar, como falou, contra o Al-Sadd, também é ela se posicionar muito, porque ela precisa se posicionar no momento em que o Júlio está à frente. Mas principalmente o trabalho político que o São Paulo fez para ter na CBF o mesmo espaço que a Leila teve na excursão para a Europa, na viagem para a Europa recente, Jogos da Espanha e Inglaterra. O PVC, eu acrescento um outro bastidor, um outro dado, que é o seguinte: Júlio Casares não queria liberar o Dorival Júnior para a seleção brasileira. Quando teve a primeira ligação do presidente Edinaldo para o Júlio, falando assim, olha, nós estamos querendo aqui contratar o Dorival Júnior para ser técnico, a resposta do Júlio foi, não vamos liberar. E aí depois teve todo um trabalho, claro que a palavra do Dorival foi muito importante, decisiva, mas depois o Júlio foi aceitando, né? O famoso aceita que dói menos. Então, nessa a questão política toda, nessa habilidade política toda que tem o Júlio Casares, e isso eu não estou fazendo uma crítica aqui, eu estou fazendo um elogio, ele é muito habilidoso politicamente, é uma característica do Júlio, também coloca como uma condição, quando você me ligou, não queria liberar o Dorival, mas a gente aceitou aqui, liberou ainda o pessoal da comissão técnica, foi analista de desempenho, vocês olharam para o Rui Costa aqui antes de fechar com o Rodrigo Caetano, então tudo isso entra nesse jogo de cena político que levou o Júlio Casares à Copa América a ser o chefe da delegação. E ele está muito empolgado. Falei com ele, ele me disse, olha André, imagina ser campeão da Copa América e você estar numa foto campeão com a seleção brasileira. É uma coisa que para o currículo é algo sensacional, espetacular. Foram essas frases do Júlio Casares quando eu liguei para ele para repercutir essa ida à seleção.